no seu ponto de vista, de fato simplifica ou é só um rebrand dos impostos vai ficar complexo igual? Não, vai acontecer a simplificação. Hoje a gente vive é uma loucura, cara. O que a gente vive hoje dentro do tributário é uma loucura, né? Porque quando a gente fala dos tributos sobre o consumo, a gente está falando que vão ser substituídos, a gente está falando de quem? Do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que o prestador de serviço paga. Sim. Do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que aí o comércio, a indústria está sujeito, né, o ICMS. E a gente está falando do PIS e COFINS, que aí também a indústria, prestador de serviço, o comércio também estão sujeitos, né? Então esses são os tributos sobre consumo que vão ser alterados. A gente tem o IPI no meio disso também, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, tal, que são as indústrias que estão sujeitas. Que a princípio esse também ia morrer, mas não morreu, tá? Não foi substituído, não morreu. Então a gente está falando de 5 que vão ser ali, vamos dizer, reduzidos e 4 desses vão sumir efetivamente, sendo que o pior deles é o ICMS, porque hoje você vai falar sobre ICMS, como que ele funciona, a metodologia do ICMS é uma loucura. Porque varia estado a estado, né? E aí surgiu quem? IBS. Tá, que é imposto. Então vamos didaticamente. Bora. Então vamos lá. Então a gente tem 4 impostos que morreram. Beleza? Que você acabou de listá-los, né? Então, só repete para mim, por favor, que eu vou anotar aqui. Vamos lá, o ISS, ICMS, PIS e COFINS. Tá. Esses efetivamente vão morrer. Beleza, então, e aí surgem... Você perguntou da simplificação, né? E o IPI continua ativo. O IPI, ele continua ativo com algumas mudanças. Aí você falou da simplificação. Aí você pensa, ISS hoje é administrado por quem? Município. Quantos municípios a gente tem aqui no Brasil? Vixe, eu não sei. Mais de 5.500 municípios, né? E cada um com a sua legislação. Então, cara, você imagina a complexidade de você conseguir entender todos, não tem como, né? E às vezes não importa, eu tô em São Paulo, mas se eu tô prestando serviço em Sorocaba, às vezes eu preciso entender a legislação de Sorocaba além da minha, e aí por diante, né? Então você já vê a bagunça. ICMS, quem que hoje regulamenta o ICMS? Estado. A gente está falando de 27 estados com 27 regulamentos diferentes e fora trocentas outros tipos de norma, decisões normativas, portarias e aí por diante. E uma divergente da outra, né? E é estado colocando benefícios específicos para que as empresas vão se instalar lá, aquela bagunça toda. Então é cada um, né, tipo, legislando de uma forma diferente. E de novo, não importa se eu estou em São Paulo, mas se eu venho para Minas, se eu venho para Santa Catarina, se eu venho para Mato Grosso, eu preciso entender a legislação dos estados com qual eu estou fazendo ali, tipo, né, uma venda, enfim. Legal. Então já fica, de novo, extremamente complexo e impossível você ser especialista em tudo. PIS e COFINS só que é federal, mas isso não quer dizer que é fácil, porque também tem diversas normas que tratam sobre ele e até hoje a gente tem muita confusão, por exemplo, o que eu me acredito de PIS e COFINS, o que é insumo para crédito PIS e COFINS. Subjetivo, enfim, né? Então, olha a complexidade que a gente vive hoje com relação à quantidade de normas, obrigações, de entendimento de municípios e estados implantando benefícios para que as empresas vão se instalar lá e vira uma guerra fiscal absurda e você, como contribuinte, não consegue ter a certeza se você está fazendo as coisas corretas ou não, por mais que você queira fazer tudo correto. Então, vira e mexe, do nada surge uma notificação porque você não conseguiu identificar algo muito específico que consta na norma, né? Então, isso traz insegurança, não traz transparência, né? Tipo, traz uma complexidade absurda, não é nada simples e tal. Então, esse é o que a gente vive hoje. Legal. Então, imagine agora isso tudo sumir, né? Legal. Sendo substituído, né, que é o que você estava perguntando aí, por esses dois agora. Que, né? São o IBS? IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que esse vai substituir ICMS e o ISS. Tá? E a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir aí o PIS e COFINS. Muito bom. PIS e a COFINS. Tá, legal, cara. Legal. E agora a gente está falando de uma norma federal. A gente não está falando mais agora que, por exemplo, o IBS, só porque ele está substituindo o ISS e o ICMS, a gente vai continuar tendo 27 legislações para falar de uma parte do IBS, mais 5.000 legislações para falar uma parte do IBS. Não. Veio, depois que surgiu a emenda constitucional, né, 132, veio a Lei Complementar 214 de 2025, regulamentando, né, de forma federal esses dois novos tributos, o IBS e a CBS. Né? Então agora a gente tem uma legislação para olhar. Sim. Né? Que facilita muito. Facilitando muito. E mudando regras com relação a tudo. Com relação à base de cálculo, com relação à alíquota, com relação à incidência, com relação a quem é contribuinte, para onde vai ser recolhido e aí por diante. Acho que a gente vai depois falar um pouquinho mais. Então, isso traz uma simplicidade, cara. Não tem como falar que isso não acontece. Isso traz uma simplicidade. Tá. Só vai ter esses dois? Não, tem um outro que é o IS,
que é o imposto sobre Tava imposto seletivo, Tava né? bom demais. Tava bom demais. Esse IS é pra quê? Esse é o que tá sendo chamado de imposto do pecado, que ele é um imposto regulatório, né? Tipo, ele é um imposto que ele visa diminuir o consumo de itens que são considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Não, peraí. Muito bom isso aqui. Então a gente tem na nova reforma tributária, a gente tem um imposto chamado de IS, vulgo Imposto do Pecado. Me explica, o que é o Imposto do Pecado na nova reforma tributária? Então, ele tem esse caráter regulatório, sabe? Tipo, ele é muito parecido com o IPI, na realidade. Ele é muito parecido com o IPI. Tanto é que no começo, o pessoal falava que o IPI ia morrer e ia vir o IS substituindo ali o IPI, né? Mas a intenção dele é diminuir o consumo de itens que são prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Então, aí foi definido, por exemplo, que bebidas açucaradas é prejudiciais. Então, vai ter um imposto que vai incidir sobre esses itens. Daí, torna ele mais caro. E aí o consumidor acaba deixando de lado esses itens, entendeu? Então, armas, bebidas açucaradas, cigarro, enfim. Bebida alcoólica, provavelmente. Bebida alcoólica. Então a gente tá falando que esses produtos tendem a encarecer depois. Sim, vão encarecer por conta do imposto seletivo que vai ter sobre ele. Cara, encarecer quanto? Vamos dizer, uma Coca zero e uma Coca açucarada. Qual que é a variação que pode ter entre uma e a outra? A gente ainda não tem definido as alíquotas para isso, né? Para saber quanto que vai ser. A gente tá esperando. Tanto para IBS, CBS e tal. A gente ainda não tem uma alíquota certa, né? Que é o chamado IVA. Quer dizer que o chocolatinho aqui que o meu ouvinte do Mooncast está acostumado a comer vai aumentar. Pode ser que aumente. Vai aumentar por causa disso. Aí tem os itens, né? Que daí está sendo definido quais que vão ter a incidência do IS e tal. E aí ficou aquela bagunça, né? Porque quem que define que é prejudicial ou não? Por que a bebida açucarada e o meu McDonald's? Ô Yuri, vamos fazer aquele estoque de Fini, hein, cara? Comprar aqueles Fini e já deixar estocado. Caraca, interessante. Deixa estocado. Mas isso que você está falando é uma estratégia tributária. Porque assim, para as empresas que comercializam esses itens e para a gente como consumidor, quando a gente tiver efetivamente ali... Porque o IS já passa a acontecer em 2027. Né? Ele já começa a valer a partir de 2027, então a ideia... Recolhimento? O IS já entra em 2027, a incidência dele já começa em 2027, então em 2026, cara, já vai atrás desses itens. Como é que ele chega em 2027? A gente até agora não sabe a alíquota dele, não sabe nada. 2026 é o ano que promete pra isso. Vamos lá. A reforma ela tem um período de transição, tá, cara? Por que o pessoal tá falando assim, a reforma vai postergar, não vai acontecer e tal, enfim, né? Tipo, quando veio a lei complementar... a 214 de 2025, ela trouxe com ela um período que fala sobre a transição para início da reforma tributária. Então, muita gente fala assim, mas a reforma tributária é só em 2033. 2033 é o final da transição, desse período de transição. Então, 2033 é onde efetivamente não teremos mais ICMS, ISS, PIS, COFINS, tudo isso já morreu lá e efetivamente a gente só vai ter IBS, CBS e o IS, tá? Só que até chegar em 2033 foi estabelecido esse período de transição. Tá. O que quer dizer isso? Que esses tributos novos vão começar a entrar daqui até lá e os atuais vão começar a sair de forma gradativa, tá? E quando começa? Quando que é o ponto de partida, então, desse período de transição? Janeiro de 26. Então, assim, mas a lei complementar saiu agora, em 25, já começa em janeiro de 2026? Já temos o regulamento do IBS e da CBS? Não. Então, assim, a gente como profissional ali, contábil, né, tributarista, a gente fica ansioso porque, assim, tem a reforma, ela é viva, né? Tá acontecendo diariamente, né? Tá saindo normas técnicas todos os dias. E a gente já tem um prazo de 26 para começar algo que muita coisa ainda tá obscura, tá? Tá nebuloso, né?